O Salmo 26, o verso 2, diz assim: Tu sonda-me, Senhor, e examina-me. Examina-me. Palavra que lemos em Levítico, sobre o sacerdote examinando o leproso. Sonda-me, ó Deus, e examina-me, porque Tu és o Deus que sonda mente e coração. Purificação contínua. Salmo 139, os 2 últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Um pelo branco, uma mancha, um ponto. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Purificação contínua. Graças ao Senhor. Examinados diante dos olhos do sacerdote. E vamos nos lembrar então, meus irmãos, ninguém está além da possibilidade de cura, de restauração. De novo, precisamos ir ao livro de Levítico. Um comparativo que me parece, meus amados irmãos, e por isso gostaria de compartilhá-lo, extraordinário. Levítico, capítulo 8. Olha aí do que Levítico 8 trata. Você deve conhecer algo, certamente, sobre esse capítulo. Ele é muito importante no livro de Levítico. É o capítulo da consagração de Arão e dos seus filhos. E como essa consagração era realizada. Então, rapidamente, sobre a consagração de Arão, apenas um par de versículos. O verso 10 diz assim: Moisés tomou o óleo da unção, preste atenção, e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar, todos os seus utensílios, como também a bacia e o suporte, para os consagrar. Verso 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Especialmente gostaria que você guardasse aí esse verso 12. Porque, meus irmãos, nós estamos falando do sumo sacerdote, Arão, figura de Cristo. Aquele que o autor do Salmo 133, escreveu de modo tão lindo, não é? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e até as orlas das suas vestes. Então aí está Arão, o sumo sacerdote, figura de Cristo, ungido com óleo. Algo realizado apenas com sacerdotes e reis. Isso não é uma coisa qualquer. Então guarde isso. Agora, verso 22 desse capítulo mesmo, ainda sobre a consagração sacerdotal. Verso 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Sempre me pareceu muito lindo o nome desse carneiro. Carneiro da consagração. Ele é único no Velho Testamento. Antes ele era o carneiro comedor de grama que berrava lá no pasto. Mas como ele foi selecionado aí, não é? Para essa ocasião tão especial, agora ele vai representar a consagração. Então ele é imolado, para resumir o texto aí, você pode ir lendo, e o sangue, parte do sangue, que era extraído dele, era colocado naquela sequência: ponta da orelha direita, polegar da mão direita e polegar do pé direito. De Arão primeiro, você vai ver aí no texto, e depois dos seus filhos, certo? Porque aquele carneiro foi morto. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagração, em primeiro lugar, é entrega, é morte. Sangue no ouvido, ouvidos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Romanos 6. Lembra o ensino de Romanos 6? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então o sangue sobre a orelha, ouvidos, ouvir a Deus, mortos para o mundo, vivos para Deus. Obras, mão, polegar direito, mãos mortas para o mundo, vivas para Deus. No que concerne aos seus interesses, a sua obra, ao seu serviço, aos seus propósitos, aos seus caminhos. Pés, mortos para o caminho do mundo, vivos para o caminho do Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Então esses 3 símbolos são muito lindos, reservados aos sacerdotes. Agora vamos para Levítico 14.
E voltamos para o leproso. E sabe o que é extraordinário aqui, meus irmãos? Veja o verso 14, de Levítico 14. Levítico 14, verso 14. Se você ver o tema desse capítulo, algumas versões trazem aí subtítulos, é exatamente a cerimônia, então, que era realizada sobre o leproso depois de purificado. Tudo descrito aí em detalhes, certo? Todo o capítulo. Olha o verso, então, 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E é o leproso, então, que foi examinado, no caso do leproso coberto de lepra, que nós já lemos aí na narrativa do capítulo 13, o anterior. Ele foi examinado pelos olhos do sacerdote e foi declarado limpo, com essa lepra branca, da cabeça aos pés, que já explicamos, né? Então agora algo tem que ser feito com ele. O quê? Ele porá esse sangue, o sacerdote porá, sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o polegar da sua mão direita, o polegar do seu pé direito, tomará também do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda, esse é o sacerdote, não é? Derramando desse cestário de azeite na mão esquerda dele, do sacerdote, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Certo? Agora olhe mais. Do restante de azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, o leproso, que foi declarado limpo. Sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Meus irmãos, o que me parece aqui extraordinário é que nem mesmo sacerdotes recebiam tal unção. Eles recebiam o sangue nas suas orelhas, mas leia lá o texto de novo, Levítico 8. Nada sobre o óleo, no caso deles. Mas o leproso recebia o sangue nos mesmos lugares que o sacerdote, Arão, inclusive, o sumo sacerdote e os seus filhos. E receberia o óleo sobre o sangue nos 3 lugares. Mas não só isso. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. E assim o sacerdote fará expiação perante ele, por ele, melhor, perante o Senhor. Você está vendo isso, irmão? O homem que era um leproso incurável, ele sai agora da presença do sacerdote, depois desse exame, declarado limpo, mas não só isso, ungido, com tal dignidade que somente os reis e sacerdotes possuíam. Você não acha isso maravilhoso? Meus amados irmãos, repetindo o que falamos, ninguém está além da possibilidade de plena restauração. Não apenas de ser purificado, mas de ser ungido, para que seus ouvidos, suas mãos, seus pés, possam agora servir integralmente aquele que o tem examinado, que o tem aspergido, que o tem ungido. E simplesmente essa figura é maravilhosa. Ela é única. Então quando pensamos, se estuda muito isso, né? Nos cursos bíblicos de alguma forma. Quem eram as pessoas no Velho Testamento únicas que podiam ser ungidas? Não é? Porque é algo tão especial. É figura do derramamento do Espírito Santo. Os reis, na sua função tão tremenda, e os sacerdotes, não é? Nosso Senhor Jesus é rei, sacerdote. Mas nunca se esqueça agora, jamais. Quando você ouvir essa pergunta, você diga assim, tem mais alguém que era ungido. O leproso, depois de sarado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a nossa história, meus irmãos. Todos nós éramos leprosos, rebeldes contra o Senhor, sua palavra santa, seus princípios, seu caráter, suas leis, rebeldes. Ele nos chamou, Ele nos examinou, Ele diz, eu quero, fica
limpo. Ele nos aspergiu com sangue.